Minha jornada como tentante foi quem me transformou em quem eu sou hoje. No lugar da dor, da humilhação, da frustração, da espera, foi exatamente o lugar que serviu de plataforma para apontar e me lançar ao meu propósito e ao meu destino. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu não sei se você caiu aqui de paraquedas, mas por aqui nós compartilhamos juntas uma jornada com Cristo e como viver uma vida com propósito, uma vida com sabedoria no Senhor. Antes de mais nada, eu quero falar que eu tô gravando o vídeo aqui na sala da minha casa. Eu moro bem pegado aqui à rua e tem uma igreja, a igreja aqui do lado da minha casa, eles estão ensaiando agora, então pode ser que você escute alguns barulhos de carro, de moto, e eu tento, tirar um pouco dos ruídos, mas se você ouvir algum som fora desse ambiente, é por conta desse lugar que eu estou gravando. Hoje eu resolvi gravar um vídeo falando do período que eu fui tentante. De tentante a gestante. E sabe, esse não se tornará o título desse vídeo. Isso porque os de perto que me conhecem sabem da jornada que foi passar, por esse processo de tentante. Talvez você chegue aqui no vídeo de hoje, você não me conhece e você está passando por esse momento. E baseado na palavra de Deus, naquilo que nós cremos que é gerar um milagre, gerar um testemunho, hoje eu quero compartilhar o meu testemunho e do processo que eu vivi como tentante. E uma das perguntas que eu mais recebo: como foi ser tentante e ainda acreditar que você conseguiria gerar? Gabi, como foi você vencer todo esse processo? Como foi entender aquilo que Deus tinha para sua vida? Como foi superar as percas, superar as humilhações? Como você passou por isso? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Bom, então eu gostaria assim de contar um pouco detalhadamente do meu período como tentante. Existe uma parte a ser contada do meu período como tentante e existe uma outra parte que é a gravidez da minha filha. Não sei se todos aqui sabem, mas a minha filha, minha primeira filha, ela nasceu com uma má formação congênita na mão esquerda. E isso aqui, essa história, ela pode ficar para um segundo vídeo. Vocês podem colocar aqui se vocês querem saber a respeito desse testemunho. Eu me casei no ano de 2010 e no segundo ano de casamento nós decidimos que nós queríamos ter um filho. E ali naquele período, no final de 2011, início de 2012, então, eu havia parado com os remédios e nós começamos a pensar que quando o Senhor quisesse nos mandar um filho, nós estávamos preparados. Passaram-se então cerca de 2 anos e meio, 3 anos, e nós nunca tínhamos conseguido engravidar, não entendíamos o porquê daquela dificuldade, tendo em vista que hoje é dito pelos médicos que um casal saudável ele tem um prazo aí, um período, se eu posso dizer, de 1 ano. A partir disso, é necessário então procurar um médico. E aí, gente, nesse período, quando se passou 2 anos, 2 anos e meio, eu então procurei um médico, que é o meu médico até hoje. E eu me lembro que eu fiz a consulta ginecológica, falei do meu desejo de engravidar, e a partir dali então iniciou uma jornada. Nesse período, eu fiz todos os exames, todas as investigações, e ele disse para mim que comigo estava tudo bem, estava tudo saudável, e não tinha nada que impedir eu de engravidar. E aí nós continuamos tentando, passaram-se alguns meses, eu voltei nele, e ele falou que era necessário então uma investigação no meu esposo. Meu esposo então passou a fazer alguns exames, e em um desses exames foi necessário passar por uma ultrassom, porque foi desconfiado que ele tinha um diagnóstico de varicocele, eu não sei se todos vocês conhecem. E ele passou então por essa ultrassom e foi diagnosticado que ele não tinha varicocele, então não tinha nada que impedia ele de ser pai. Nesse período, foi um período assim muito difícil, porque todos à minha volta, as minhas amigas, nós que tínhamos casado no mesmo tempo, muitas
primas, muitas pessoas da minha família, muitas pessoas da igreja. Todo mundo já sabia do desejo de sermos pais. Todos à nossa volta, então, engravidavam, todos à nossa volta conseguiam ter os seus filhos, e nós estávamos atravessando esse período de não conseguirmos gerar filhos. Eu me lembro que nesse tempo trabalhava em uma empresa, e nessa empresa algumas amigas também ficaram grávidas. E eu não sei se você que está assistindo é tentante, foi tentante, e você vai conseguir compreender o sentimento que fica dentro de uma pessoa que é tentante. É um sentimento de frustração, porque você não consegue se abrir para as pessoas. Quando você se abre, as pessoas não conseguem te compreender. Geralmente você não recebe uma palavra que você queria ouvir. As pessoas entendem totalmente errado aquilo que você quer falar. E aí você começa a guardar para você. No meu caso, eu abria muito para o meu marido, chorava muito com ele, mas ele também não conseguia entender aquilo que eu estava passando, por mais que ele era o meu ombro, era o meu colo, era quem eu chorava, era quem eu conversava. E eu vou falar aqui agora toda a parte, sem ser espiritual, mas desse período, o quanto foi difícil olhar para todas à minha volta, aonde eu passava, aonde eu ia, na rua, sabe? Eu olhava para todas as mulheres e eu via que todo mundo engravidava e eu não conseguia engravidar e eu não entendia o porquê. E foi assim um período muito difícil, porque eu achava de verdade que eu não ia conseguir ser mãe. E as minhas orações por um tempo era por quê? Eu sempre falava, por que Deus? Por que o Senhor não quer me dar um filho? Por que que eu não consigo gerar? E às vezes eu olhava assim notícias que me machucavam de pessoas que davam os seus filhos, mulheres que eram usuárias de droga e conseguiam gerar, pessoas que não queriam e acabavam descobrindo que estava grávida. Tudo isso vinha assim como algo que trazia muita dor dentro de mim. E aí então, nesse período, né, a gente tentava, aí fazia um exame e aí não constava nada. Aí uma vez o meu esposo ele fez um exame que deu baixa nos espermas, né? Ele fez um exame chamado espermograma e a quantidade de espermas deu muito baixa com relação ao que é normal para um homem ter. E aí nós achamos que poderia ser isso. E aí foi passado algumas vitaminas e ele passou a tomar. E foi aquele período assim que ora vinha aquele desejo muito forte, ora eu achava que eu não ia conseguir. Aí recebíamos a notícia de alguém que estava grávida. E assim, eu queria falar aqui que às vezes as pessoas acham que a gente tá com inveja, né? Eu me lembro que eu ficava constrangida quando eu recebia a notícia de alguém, porque parecia que eu estava com raiva ou que eu não queria celebrar a gravidez daquela pessoa. Aí, nesse período, foi esse turbilhão de emoções. Quando eu não conseguia falar, todo mundo já sabia da minha frustração. Um período assim muito desgastante, muito frustrante, de humilhação mesmo. E eu entendo, agora eu vou falar espiritualmente, que foi um lugar que Deus ele resolveu, ele decidiu nos levar. Porque foi exatamente nesse lugar, como eu disse no início, que eu descobri que o Senhor estava me preparando para algo. Mas falando da dor, falando do lugar onde nós achamos que nós estamos sendo esquecidas, eu quero te falar que existe um propósito aí. Eu sei que enxergar isso no momento em que se está passando é algo desafiador, mas existe um propósito de Deus aí. E aí quando chegou então no ano de 2017, janeiro de 2017, eu tive um primeiro positivo. E sem contar que ao longo de todos esses anos, todos os meses eu achava que eu estava grávida.
Todos os meses eu fazia teste de farmácia e sempre foi algo muito frustrante quando eu recebia um negativo. Quando enfim eu recebi um positivo, eu estava no trabalho e eu corri para fazer um exame de sangue. O exame de sangue saiu, deu positivo. Eu preparei toda uma surpresa para minha família. Cheguei em casa, fiz uma surpresa para o meu esposo, filmei, corremos, fizemos uma surpresa para nossa família e postamos, né, na época no Facebook. Passaram-se alguns dias, eu tive um aborto espontâneo. Eu me lembro que logo eu comecei a ter pequenos sangramentos e o meu médico ele me passou um remedinho chamado Tragestan. E aí eu fiz as aplicações, ele falou, você precisa aguardar tantos dias para você fazer uma ultra. E aí quando eu fui para ultrassom, eu fui atendida por uma médica assim uma médica muito sem coração mesmo. E quando a gente fez a ultra lá, ela falou, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Você tá achando que você tá grávida? Não tem nada aqui, se você tava grávida já perdeu. E eu saí daquela ultrassom assim, completamente destruída, completamente arrasada. Eu tava vivendo com a dor de ter acabado de descobrir a melhor notícia, a notícia que eu mais esperava. Todo mundo já sabia. E eu fui atendida por alguém sem nenhuma sabedoria. E eu quis me trancar. Eu fiquei trancada no quarto alguns dias. E eu me lembro que nesse dia, nesse período, né, desses dias, o meu esposo ele foi trabalhar, eu dobrei o joelho na sala da minha casa. E naquele dia eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não entendo porque isso aconteceu, mas eu vou aceitar. Eu nunca me esqueço dessa oração. Eu nunca me esqueço. Eu falei, Deus, eu não entendo o porquê que isso aconteceu, mas eu vou aceitar a sua vontade. Isso tá me doendo, isso tá me custando, mas eu vou aceitar e eu vou desempenhar o meu papel de filha no Senhor. Porque a minha vida com o Senhor, ela não é porque eu quero receber algo, é porque eu entendi quem eu sou no Senhor. E de fato, a gente começa a ver que viver uma vida com Cristo não é para receber uma bênção. E depois daquela oração, a minha vida ela começou a se estreitar ainda mais em uma vida profunda em Deus. E aí passaram-se então um ano. Em 2018, eu tive o meu segundo positivo. E aí dessa vez eu já contei a notícia. Não fiz surpresa, contei para os meus pais, para o meu esposo, para alguns amigos de perto. Logo fui fazer um repouso. E eu lembro que foi no período ali de final de janeiro para fevereiro, veio o feriado de carnaval, né? Eu já liderava as mulheres, elas foram fazer um passeio, que a gente já tinha tudo organizado. Eu não fui para o passeio, eu fiquei em casa de repouso e eu comecei a ter pequenos sangramentos. E todo mundo falando que era normal. E aí eu lembro que quando eu tava já com 7 ou 8 semanas, eu senti uma dor muito forte, muito forte. E quando eu fui no banheiro, eu tive outro aborto. E dessa vez foi muito pior, porque aí eu já vi, saiu. E quando eu corri para ir para o hospital, para fazer uma ultrassom, novamente, já não tinha nada ali. E o médico disse, realmente você estava gestante, mas você perdeu. E aí foi outro baque, assim, foi outro momento, assim, de dor. Eu lembro que aí as pessoas já nem sabiam mais o que falar comigo. E dessa segunda vez, com Deus, eu já tinha uma vida muito segura, muito mais do que da primeira vez. Eu já não fiquei questionando o Senhor. Eu senti a dor, mas eu logo me recuperei. E passaram-se alguns meses
O meu esposo, então, vendo que eu sempre orando, falando com Deus, e ele via que eu já achava que eu não ia conseguir ter filhos, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E aí foi nesse período. Eu tô resumindo, eu não tô falando as centenas de vezes que eu fui para o hospital, eu não tô falando as centenas de exames constrangedores, exames extremamente doloridos que eu precisei passar, para saber se eu tinha obstruções em trompas. Posso deixar o nome aqui desse exame. Não estou falando aqui das humilhações que eu passei de pessoas e dizer, esquece isso. Talvez você não nasceu para ser mãe, Deus não tem isso para você. Pessoas de todos os jeitos que chegavam até mim para falar alguma coisa, achando que estava ajudando e na verdade estava cada dia mais me machucando e me ferindo. E aí então dessa segunda vez eu passei, né, por esse período, passaram-se uns meses e o meu esposo, ele disse assim, eu marquei um psicólogo para você, eu vou levar você, porque eu não consigo responder, falar com você, te ajudar da forma como você precisa. E aí ele me levou numa psicóloga que hoje se tornou minha amiga. Lá eu tive apenas uma consulta, por isso se você está me assistindo, você acha que você precisa de ajuda médica, existem coisas que não se resolvem só com oração, né? Existem coisas que é necessário um atendimento, um especialista na área. E ele me levou em uma psicóloga que é cristã. Nesse dia eu tive uma conversa de mais de 1 hora e foi necessária apenas uma consulta. A partir dali eu peguei uma direção, uma chave e mudou algo dentro de mim. Ela é minha amiga, ela se tornou minha amiga, ela vem ministrar aqui na igreja hoje. Mas eu tô falando isso porque às vezes existe um preconceito, talvez, né? Eu vou no psicólogo, eu vou no... Não, existem coisas que não é com oração. Eu gosto de dar sempre o exemplo do perdão. Deus, me ajuda a perdoar. Perdão não é com oração, é com atitude. Mas eu tô numa preguiça, eu não consigo fazer meu devocional. Não é orando que você vai fazer de seu devocional, é com atitude. É acordando cedo, é mudando a sua rotina, é colocando, fazendo aquilo que é prioridade. A gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente precisa fazer. E aí, voltando aqui então, aí eu fui na psicóloga, né? Nesse período foi um período assim que eu mais cresci em Deus, na palavra, no desenvolvimento ministerial, a minha casa, a minha família, cresci no meu trabalho e o Senhor começou a prosperar a nossa casa, a minha vida, o meu esposo. Nós sempre amamos viajar, como nós não tínhamos filhos, era só eu e ele, nós fizemos muitas viagens juntos. E aí no final de 2018 nós decidimos então fazer uma viagem, né, que era um sonho, nós fizemos essa viagem. Antes de ir nessa viagem, eu marquei um médico, um especialista em inseminação. Falei, olha, se eu não consigo engravidar ou segurar, eu preciso de ajuda com um especialista na área, porque eu entendo que Deus deu sabedoria para homens para poderem estudar, né? Então eu decidi ir em busca de um especialista da área. Fui fazer então uma consulta, na época eu paguei muito caro. Fiz a consulta, fiz um acompanhamento de ovulação e a médica disse que estava tudo bem comigo. Ela falou, olha, vocês podem esperar mais 6 meses. Se dentro de 6 meses vocês não conseguirem engravidar, aí a gente pode pensar na inseminação. Eu vou te passar uma vitamina D, porque nos seus exames mostraram que sua vitamina D está baixa. E pode ser que seja por isso até que você sofreu os abortos. Tudo bem. Isso foi em novembro de 2018. Nós fizemos a viagem em novembro, dezembro, cheguei em janeiro, comecei a tomar a vitamina. E quando foi em março de 2019, eu descobri que estava grávida da minha primeira filha, Elisa. Quando eu descobri a notícia da gravidez da Elisa, foi algo assim de extrema alegria. Foi algo de extrema alegria e também de muita preocupação. Preocupação de passar de novo por um aborto, alegria em saber que eu estava grávida. E aí foram aqueles meses, até o 3º mês, para a gente poder contar para as pessoas, porque nós reservamos bem a notícia.
E foi nesse período, então, que quando eu cheguei, eu me lembro muito bem o dia que eu cheguei para fazer a primeira ultrassom. Eu estava extremamente nervosa, porque eu já havia passado por muitas ultrassons. E quando eu chegava lá, eu sempre recebia uma notícia que vinha e me dilacerava, dizendo que não tinha nada ali. E eu lembro que quando eu entrei no banheiro para vestir aquele jaleco, eu ajoelhei dentro do banheiro sozinha, orei e falei: Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor está gerando uma herança, uma promessa no meu ventre, hoje nós vamos testemunhar. E quando então nós fizemos a primeira ultrassom, tava lá aquele bebezinho. Ah, lá, perfil, olha, Gabi. Deus ouviu o coração da Elisa bater. E foi uma gravidez assim gerada no coração de Deus. Existiu todo um processo, todo um caminho me preparando justamente para aquela gestação. A gestação da Elisa foi uma gestação saudável. E quando nós chegamos no 5º mês, nós descobrimos então que ela estava sendo gerada saudável, mas ela tinha uma má formação na mão esquerda. Eu não vou dar detalhes à má formação da Elisa, porque é um outro testemunho para um outro vídeo, para não ficar longo. Mas quando chegamos no 5º mês, descobrimos a má formação da Elisa. E foi um período que nós também precisamos intensificar ainda mais as orações pela vida dela, porque nós sabíamos do risco que ela estava correndo. Quando eu cheguei com 35 semanas, eu tive um sangramento, a placenta descolou. E nós fomos para o centro cirúrgico fazer o parto então da Elisa. Lembra do meu médico que me acompanhou desde o início, e ele fez o parto da Elisa. E nós temos um grande testemunho para o parto da Elisa. O que eu quero te dizer é que se você é tentante, se você é serva, é filha de Deus, e você está tentando ter um filho, seu milagre, ele é gerado primeiro em Deus. Eu sou testemunha de 2 milagres na minha vida e sou testemunha de muitos milagres na vida de muitas mulheres. Se o Senhor disse para você que você vai gerar, eu quero profetizar que você vai gerar. Se você se sente insegura e acha que o tempo passou, que você já não tem mais idade, que você acha que com você já não vai mais acontecer, eu quero te convidar a ler Lucas, capítulo 1, e vai ver a história de Isabel e de Zacarias. O Senhor está te preparando para viver algo que Ele gerou primeiramente nele. Úteros inférteis são celeiros de Deus para gerar milagres. E eu tenho certeza que você vai testemunhar. Existe um processo, existe um propósito na jornada que hoje é uma dor na sua vida. Isso porque gera um testemunho para a sua vida. E esse testemunho, ele não só vai mudar você, como vai mudar a vida de muitos. Eu quero deixar aqui um vídeo com todos os exames, eu guardo essas pastas como um testemunho de todos os exames que nós passamos ao longo dessa jornada, para mostrar que o Senhor, Ele é fiel não a mim, mas a sua palavra, porque eu não sou melhor do que você, mas o Senhor é fiel a Ele mesmo, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se esse vídeo, se esse testemunho falou com você, eu quero te pedir para você compartilhar ele com alguém, curtir, para que o YouTube entregue para mais pessoas. Pode ser que existam mulheres que estão passando essa jornada. E eu quero te pedir, deixa aqui nos comentários o seu testemunho. Talvez o Senhor gerou em você outros milagres. Então testemunhe aqui, compartilhe aquilo que o Senhor realizou ou aquilo que você está esperando o Senhor realizar na sua vida. Deus te abençoe. Se você quer saber também
a segunda parte, que é justamente, né, a história do nascimento da Elisa e a história do Benício, porque o Senhor, Ele fez infinitamente mais. O Senhor não me fez apenas gerar um filho, mas como Ele me deu 2 filhos, e Ele me fez ser mãe de filhos, como diz a sua palavra. Deus te abençoe e fiquem com Deus.